Meu nome é Andressa, eu sou médica otorrino e hoje eu vou trazer o conteúdo de fisiopatologia das rinossinusites. Essa aula, o nome a gente fala como rinossinusites, porque acaba sendo o termo mais corriqueiro. Só que o termo correto é rinosinusopatia, porque não é necessariamente uma infecção dos seios da face. Pode ser um processo alérgico, um processo inflamatório. Então, relembrando um pouco os seios da face. São 8 seios, que a gente tem 4 de cada lado: maxilar, etimoidal anterior, etimoidal posterior e frontal. E esses seios, eles são ossos da face que são preenchidos por ar e a função deles é melhorar a acústica da voz, diminuir um pouco do peso da própria cabeça, essa ressonância, e eles produzem todo dia mais ou menos 2 litros de secreção nasal, que a gente engole e nem percebe. Dentro das estruturas, dentro da cavidade nasal propriamente dita, a gente tem umas 3 estruturas de cada lado, que são as conchas ou cornetos nasais, que são responsáveis por umidificar, filtrar e aquecer o ar. Então, a imagem a gente consegue ver esses seios da face e a cavidade nasal é dividida em lado direito e lado esquerdo, pelo septo nasal. Então, o que é o septo nasal, né? Eu tenho desvio de septo, a gente escuta, né, essas expressões. Então, é uma estrutura que fica centralizada, que divide em cavidade nasal esquerda e cavidade nasal direita e esquerda, né? Ela tem uma parte cartilaginosa e uma parte óssea. Então, qualquer desvio dessa estrutura que obstrua uma ou as 2 narinas, a gente chama de desvio do septo. Como eu falei, a parede lateral do nariz, ela tem essas 3 estruturas, concha média, inferior e superior, que tem a função de aquecer, filtrar e umidificar o ar. E outra coisa interessante é que essas estruturas, elas são formadas por tecido erétil. Então, ora uma cavidade nasal está mais pérvia, né? Mais livre para passar o ar, ora a outra cavidade nasal. Isso varia de cada 2 a 3 horas, a gente chama de ciclo nasal. É aquela sensação que a gente tem quando está gripado, por exemplo, que um lado entope, o outro lado fica livre, daí um pouquinho um lado fica livre, o outro lado entope. Isso acontece o tempo todo, só que quando a gente está com uma gripe ou uma alergia e o nariz está um pouco mais inchado, a gente começa a perceber essa troca. Então, essa fisiologia é muito importante a gente entender o funcionamento para a gente entender as doenças. O que é importante eu perguntar para o meu paciente na anamnese? Tá? Existe obstrução nasal? Sim ou não? Essa obstrução nasal, ela está sempre presente, é só nas crises e tal. Tem história de fratura nasal, já quebrou o nariz alguma vez? Por quê? Essa fratura pode predispor um desvio do septo. Tem história de atopia nasal, é muito alérgico, quando o tempo muda, sente um cheiro de poeira, de cigarro, isso, né, atrapalha o funcionamento, enfim. Tem algum tipo de secreção nasal? Essa secreção nasal é clara, ela é uma secreção mais amarelada, mais espessa, mucoide. A secreção do alérgico, ela é grossa, ela parece uma cola, é o que a gente chama de secreção mucoide. Tá? A secreção clara fala mais a favor de alergia ou de um próprio resfriado. A secreção amarela, a gente já pensa mais em infecção. Tem história de ronco, roncar não é normal, ok? Roncar só quando está muito cansado, em alguns momentos, quando vira de barriga para cima, ok. Agora, roncar todos os dias, independente da posição, isso não é fisiológico, tá? E uma coisa muito importante para a gente sempre abordar, que às vezes não é a queixa do paciente, é se existe uma respiração predominantemente nasal. Aquele paciente que respira o tempo todo de boca aberta ali, provavelmente ele tem alguma alteração nasal. Tá? O exame físico é feito com o espéculo nasal. Nas crianças, a gente pode simplesmente levantar o nariz, sempre precisa ter um bom foco de luz, mas a gente usa o espéculo nasal para conseguir examinar. O foco de luz é fundamental. Se eu não tiver uma boa luz, eu não tenho condição de examinar nem ouvido, nem nariz e nem garganta. Então, eu sempre tenho que ter um bom foco de luz. Então, o paciente ele vai ficar sentado, o examinador de frente para o paciente, ele usa o espéculo para abrir. Essa região nasal é a região da válvula nasal, é o ponto de maior estreitamento nasal. Então, nesse local, a gente usa o espéculo para abrir, para conseguir ver o septo, as conchas nasais, a cor dessa mucosa, se tem alguma secreção, se não tem, tem desvio de septo, essas conchas nasais estão hipertrofiadas, sim ou não, e a gente vai conseguir examinar todas essas estruturas através, né, da rinoscopia anterior, que é o exame físico da cavidade nasal.
Falando, né, das rinossinusites propriamente ditas, como eu falei que o termo correto é a rinosinusopatia. Eu tenho as agudas e as crônicas. A gente acaba colocando tudo no mesmo, né, no mesmo balaio, sinusite, né? Mas, na verdade, eu tenho um processo alérgico que acomete as vias aéreas, né, a cavidade nasal. Eu tenho um processo viral e um processo mesmo bacteriano. E qualquer um desses 3 processos pode cronificar e se transformar na tal da sinusite crônica, que a gente vai entender direito o que é isso, tá? A rinocinusite viral, gente, é o famoso resfriado, IVAS, tá? Então, é aquele quadro que o paciente começa com espirro, uma sensação de peso na face, uma obstrução nasal, começa uma secreção aumentada, tá? Essa secreção pode ir para 4 até 6 litros por dia, a gente começa a perceber, tá? Às vezes tem um quadro de mal-estar geral, uma tosse associada, uma irritação na garganta. Então, isso é um quadro viral. O quadro viral, gente, ele vai melhorar de 7 a 10 dias, independente do que eu faça, tá? O que a gente precisa fazer nesse período é tratar o paciente com o que a gente chama de sintomáticos. Então, são medicações que eu vou usar ali naquele momento para aliviar os sintomas. E aí, vários vírus podem acometer: rinovírus, sincicial respiratório, o próprio coronavírus, adenovírus. Então, são vários ali, é uma doença mais comum no inverno. Em torno de abril, maio ali, a vacinação, né, contra a gripe ela é muito importante nessa fase para a gente conseguir evitar as complicações desses resfriados. E aí os sintomas são esses que eu falei. Algumas pessoas eu posso ter uma sensação de ouvido tampado, esses sintomas sistêmicos eles estão associados. E vai melhorar mais ou menos daí 7 a 10 dias. O que eu preciso fazer? Garantir que essa secreção vai drenar, garantir que esse paciente fique com o estado geral bom. Então, o que a gente recomenda? A lavagem nasal com soro, e eu posso usar um paracetamol, uma dipirona, alguma dessas medicações para melhorar aquele mal-estar geral. Quando eu tenho um quadro de obstrução muito importante, a gente pode associar a efedrina, porque o paracetamol, né, existem esses compostos do paracetamol associado à efedrina, você consegue melhorar o mal-estar e melhorar essa congestão nasal. Qual que é a vantagem disso? Eu preciso que essa secreção saia, que esse nariz volte ao normal, para esse processo não complicar e virar, por exemplo, uma sinusite bacteriana. Então, é muito importante essa lavagem com soro e esse tratamento com descongestionante, se for o caso, tá? Já o quadro alérgico, gente, vocês vão ver que eles têm, as semelhanças são muito, os sintomas são muito parecidos, por isso que às vezes a gente chama tudo de sinusite, né? E na verdade cada uma é uma doença diferente. A sinusite alérgica, que é o que a gente chama de rinite alérgica, ela é crônica, nasce com ela, morre com ela. O que a gente faz é tratar os sintomas, estabilizar essa rinite e manter o paciente bem, que ele possa entrar em contato com ar-condicionado, entrar em contato com variações de temperatura, com poeira, com alérgenos, sem desencadear a crise todas as vezes. Então é muito comum um paciente falar: olha, eu fui arrumar um armário, desencadeou a crise, o tempo mudou, desencadeou a crise, eu senti um cheiro diferente, desencadeou a crise. Então tem essa história do contato com o alérgeno. Quando um alérgeno entra dentro do nariz, ele para na mucosa, ali na pele do nariz e vai desencadeando a resposta alérgica, vai desencadeando. E aí o que acontece? Edema, aumenta a secreção, tá? E fica mais congesto. Então, eu vou ter aquele quadro ali de espirros, essa sensação de peso na face, esse aumento da secreção por liberação da histamina, da IgE, que são compostos relacionados à alergia. Olha o aspecto desse nariz. Então, eu tinha aquele nariz ali, eu não consigo nem identificar direito a cavidade nasal. É aquela mucosa mais pálida, diferente do resfriado, onde a mucosa fica vermelha e permeada. É uma secreção mucoide espessa, aquela cola que eu falei do alérgico, tá? E eu tenho esses espirros, eu tenho a congestão, então os sintomas todos são muito parecidos. O que me leva a pensar que é uma rinite e não é um quadro viral? Essa ausência de acometimento sistêmico, ausência de tosse, ausência desse mal-estar geral e essa associação com o contato com o alérgeno. Então, a história me conta isso. E o tratamento, gente? Higiene ambiental. O alérgico, se eu colocar ele dentro de uma bolha, ele vai continuar sendo alérgico. Não adianta eu tirar as coisas. Ele precisa ter alguns locais que ele precisa ter muito cuidado. Então, o quarto, eu brinco que é um ambiente sagrado, precisa ser um lugar onde eu não tenha alérgenos,
onde eu consiga fazer uma limpeza adequada, evitar produtos com cheiro forte, evitar cortina, carpete, bicho de pelúcia, qualquer coisa que acumule ácaro ou outros alérgenos. Agora, o restante, a gente tem que deixar a pessoa que é alérgica ter contato e ver até para ela ir induzindo ali uma tolerância a esse alérgeno. Lavagem nasal com soro. Tá? E às vezes as pessoas falam, mas eu lavo, dói o ouvido, mas a lavagem com alto volume, com pressão baixa, ela viralizou na internet, ela entrou mesmo no modismo e ela realmente é muito boa, desde que a pessoa faça com a cabeça baixa, com baixa pressão e que a pessoa não sinta nada nos ouvidos. Criança chorou, teve que fazer a força, engoliu na hora, é melhor não lavar. O spray nasal, ele vai substituir e não tem nenhum problema em substituir esse alto volume, né, pelo spray nasal. Vai ter a mesma função e vai resolver. O importante é fazer essa higiene nasal. Eu não falei que a secreção é espessa, ela parece uma cola, o alérgeno fica parado ali, eu preciso fazer essa lavagem para eu conseguir tirar aquilo dali, tá? Os anti-histamínicos ou antialérgicos, né, eles são medicações que a gente usa para tirar o paciente da crise. A gente não usa antialérgico oral para tratar a rinite e ficar usando aquilo ali, né, a vida toda, 1 ano, 6 meses. A gente até usa por períodos prolongados em casos isolados. O tratamento padrão ouro para rinite é o corticoide tópico. Os sprays nasais, budesonida, mometazona, a ciclesonida, a própria fluticasona, então são medicações que a gente usa para fazer o tratamento dessa rinite alérgica. E eles sim podem e devem ser utilizados a longo prazo. Eles são seguros, uma baixa absorção sistêmica com poucos efeitos colaterais e uma ótima potência e uma resolução nos sintomas. Então é importante eu abortar a crise, porque senão vai acontecer igual lá no resfriado. Se ficar aquela secreção parada ali dentro, o paciente vai acabar infectando e se tornando uma sinusite bacteriana. Então, como é que é essa história da sinusite aguda bacteriana? É aquele sintoma, né? O paciente fica ali 1 semana, 10 dias, ou naquele quadro gripal, ou no quadro de rinite alérgica, de repente ele estava indo bem, aquela pressão, aquela congestão, aqueles espirros, usando o antialérgico, usando um descongestionante, e de repente aquele quadro piora. A secreção fica mais amarelada, aquele peso aumenta, não tem um alívio com o antialérgico, com o vasoconstritor, com o paracetamol, com a efedrina, e esse quadro piora, tá? Febre, gente, não é comum, tá? Em sinusite. Então, não espere a febre para definir que é uma sinusite e começar com antimicrobiano. É essa a história clínica. O paciente vem arrastando um quadro aí, ou de um resfriado ou de uma rinite alérgica 7 a 10 dias e de repente ele tem uma piora. Por quê? Os seios da face ficaram todos cheios de secreção, essa secreção não saiu, é quente, rico em proteína, temperatura ideal, as bactérias infectam e aí começa esse quadro infeccioso. E aí não tem jeito, eu preciso realmente entrar com uma medicação para esterilizar essa secreção e abrir esses ossos de drenagem e permitir que essa secreção saia. Tá? O diagnóstico de sinusite é clínico, não tem indicação de nenhum exame complementar. Não tem indicação de raio-x, não tem indicação de tomografia. Inclusive, a radiografia de seios da face, ela caiu em desuso por ter um índice alto de erro. Né? Ela tem uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade. Então, eu posso ter radiografias alteradas sem ter um processo de sinusite aguda e radiografias não alteradas com um processo de sinusite aguda. Então, a gente não usa mais radiografia de seios da face para fazer diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou fazer uma tomografia de seios da face. Faço a tomografia e nessa tomografia eu encontro algumas alterações específicas que são sugestivas ali daquele processo agudo. Tá? Os principais agentes são o Streptococcus, a Moraxella e o Hemófilos. E aí eu vou pensar numa antibiótico terapia que cubra isso. Tá? A videoendoscopia nasal, ela não é pedida de rotina, ela é pedida mais em casos de complicações. Então essa é uma imagem numa tomografia que a gente fala que é uma imagem patognomônica de sinusite aguda. Então quando eu encontro um seio da face que a gente vê o seio maxilar esquerdo, todo velado, cheio de bolinhas, tá, de ar, isso é patognomônico de sinusite aguda, a gente vai tratar com tranquilidade. Eu preciso também fazer a lavagem nasal com soro. Aqui a primeira escolha, amoxicilina.
Segunda escolha, amoxa com clavulanato. Os pacientes que são alérgicos, a claritromicina é uma boa opção. Terceira linha, o levo, né? Ainda é um pouco, se ele não estaria junto com a amoxa com clavulanato na segunda linha. E na terceira linha a gente tem o Zinat, que é uma boa droga. Cefaclor é uma opção de segunda linha, azitromicina não é utilizado, nem penicilina G-benzatina. Associado a isso, eu vou usar um corticoide. Qual que é a função da prednisona aqui? Desobstruir os ossos de drenagem. O início de tudo não foi um processo viral ou um processo alérgico que aumentou a quantidade de secreção e obstruiu os ossos. Então, além de esterilizar essa secreção com o antibiótico, eu preciso abrir esses ossos de drenagem. E é isso que a gente vai fazer. Os corticoides tópicos não têm indicação, a não ser que eu ache que o início de tudo foi realmente uma rinite alérgica que está descompensada, não é consenso em literatura que ele tem que ser usado. E a duração do tratamento é 10 a 14 dias, tá? Um parênteses aqui, eu posso ter sinusite unilateral? Posso. Mas sempre que eu tenho secreção fétida amarelada unilateral, principalmente em crianças, eu vou pensar em corpo estranho nasal. Alguma coisa que a pessoa colocou naquele nariz e ela está parada ali, não foi identificada. A gente fala mais nisso na aula de urgências em otorrinolaringologia. E o que é a sinusite crônica, então? A gente acaba, né, muitos pacientes chegam para mim, eu tenho sinusite crônica, né, gente? A sinusite crônica, na verdade, ela é muito confundida com a rinite alérgica. Então, como eu falei, a rinite alérgica ela é crônica, nasce com ela, morre com ela. E o paciente tem várias crises de rinite ali durante a vida. A sinusite crônica é um processo bacteriano que não foi resolvido e ele começa a arrastar. Então, eu tenho um foco bacteriano dentro de um seio paranasal, de um ou outros seios. Sempre que eu penso em sinusite crônica, eu penso que tem alguma coisa ali anatômica, alguma alteração anatômica que não deixa essa secreção drenar. Se a secreção não drena, ela vai ficar parada e vai ficar constantemente infectada. O que chama atenção na sinusite crônica é fica aquele quadro mais leve, mas ele não melhora a hora nenhuma. Aquela sensação de peso, nariz obstruído, às vezes uma sensação de odor nasal, de gotejamento nasal posterior, e ele tem que ter uma duração de mais de 12 semanas. A sinusite aguda, até 4 semanas. A sinusite crônica, 12 semanas. De 4 a 12 semanas, a gente chama de sinusite subaguda. O paciente que tem um quadro desse arrastado, obrigatoriamente eu vou precisar de um exame de imagem, que é a tomografia, e um exame de vídeo, que é a videonasolaringoscopia. Por quê? Eu preciso entender por que aquela secreção está ficando parada e não está drenando. Aí, doenças crônicas, deficiência de imunidade, deficiência ciliar, né? Ok, também causam quadros de sinusite crônica. Mas a primeira coisa que eu vou descartar é uma alteração na anatomia. Então, a gente vê nessa imagem um desvio de septo enorme, né, que acaba atrapalhando a drenagem do lado direito do nariz, tá? Aqui é uma imagem que a gente vê de uma sinusite crônica, então ela não tem aquelas bolinhas que a gente viu na imagem da sinusite aguda, tá? Isso não é patognomônico de sinusite crônica. Ela pode ser uma sinusite aguda ou uma sinusite crônica, mas com certeza tem alguma coisa alterada aí. Então, esse exame associado à minha história clínica vai me dar a conclusão que essa é uma sinusite crônica. E aí eu tenho nessa imagem só o seio maxilar esquerdo comprometido, os outros estão livres. Então, provavelmente tem alguma coisa na anatomia desse seio que não está deixando essa secreção drenar. E aí, a hora que ela fica presa, eu dou um antibiótico, ela esteriliza, melhora. Passa alguns dias, infecta de novo, eu dou antibiótico de novo, melhora. E aí vai ficando aquele quadro crônico. Quando eu penso em sinusite crônica, eu já vou pensar em outros agentes. Estáfilo, estrépito e anaeróbio aqui também. Obrigatoriamente eu vou ter que pedir a videonaso associada à tomografia. E aí o tratamento já tem que ser com antibiótico de segunda linha. Clavulina, amoxa com clavulanato, levofloxacino, associar o corticoide oral, igual a gente fez na sinusite aguda, usar o spray nasal de corticoide e usar o soro fisiológico. Porque o que eu estou tentando com isso? Desobstruir esses ossos, desobstruir essa drenagem para essa secreção drenar e voltar tudo ao normal. Se eu não conseguir tratar com a medicação, eu vou precisar fazer uma cirurgia para desobstruir isso. Então, o tratamento 14 a 21 dias, mínimo de 14 dias,
E a gente só vai repetir essa tomografia depois de mais ou menos 30 dias do final do tratamento do antibiótico. Se eu repito essa tomografia precoce, vem uma alteração. E aí é porque essa imagem radiológica ela demora um pouco para ficar normal. O tratamento cirúrgico, então, se for um desvio de septo, eu vou corrigir esse desvio com a septoplastia. Se for um aumento das conchas nasais, eu vou corrigir com uma cirurgia que chama turbinectomia. Se eu tiver uma obstrução mesmo dos seios da face e optar por abrir esses seios, eu vou fazer o que a gente chama de cirurgia endoscópica nasal, ou cirurgia funcional dos seios paranasais. Nessa imagem, a gente vê do lado esquerdo um início, né, da cirurgia, onde eu tenho essa normalidade das vias. E depois você vê que com a abertura de todos esses seios, eu tenho uma cavidade única. Então, eu posso abrir todos os seios, os 8, 4 de um lado, 4 do outro, eu posso abrir só o frontal, só o maxilar, só o etimoide. A cirurgia ela vai ser direcionada ao seio que está com problema. E com isso a gente consegue resolver e estabilizar esse paciente.